Olá, bem-vindos a mais um episódio do Out of the Box Podcast, onde conversas saudáveis te levam a viver uma vida fora da caixa, ou seja, fora do convencional. Muito obrigado por mais um dia você estar com a gente aqui. Hoje eu tenho o privilégio de trazer um grande amigo meu aqui no podcast, a gente conversar um pouco sobre o testemunho de vida dele. Mas antes da gente começar, Brasil, não é o meu, não é o meu, juro pra você. Não, meu não. Pode parar a gravação. Ó, não, meu nem tá aqui. Veio. Que velho. Ué, não sei porque que deu notificação, não. Vai entender. Eu olhei. Pode ir de novo? The intro, should I look at the camera while he's talking or should I look at him? You're not gonna show. Oh, okay, bad. Gotcha. De novo? Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Out of the Box Podcast, onde conversas saudáveis te levam a viver uma vida fora da caixa, ou seja, fora do convencional. Muito obrigado por mais um dia você estar aqui nos ouvindo. Hoje eu tenho o privilégio de trazer aqui um grande amigo meu para contar o testemunho de vida dele. É uma honra trazer ele aqui hoje, mas antes da gente conversar, eu queria só agradecer o Robust Café por nos proporcionar aqui um cafezinho para nossa conversa. Robust, muito obrigado por continuar acreditando no nosso projeto. Júnior, bem-vindo. Júnior Cloves Freitas, Galera, my obrigado. guy. Muito obrigado por você ter topado aí expor um pouco da sua vida pessoal, né, pra gente. Eu sei que a sua história tem muita coisa para ensinar muitas pessoas e é uma honra ter você aqui. Valeu, brother. Uma honra estar aqui. Amém, obrigado, obrigado. Hoje é o seguinte, hoje nós vamos xeretar um pouco da sua vida pessoal, a história do Júnior, um pouco do que eu conheço, não vou contar totalmente sua história, mas o Júnior é um amigo de longas datas, desde 2010, 2009, a gente já era Bastante tempo. amigo na igreja junto ali em Marlboro, e a gente se distanciou por um tempo. Você teve uma experiência com um acidente, uma experiência com Sim. muito forte e isso tem a sua experiência tem muito o que ensinar as pessoas. Então, antes da gente começar e entrar nessa história, fala um pouquinho sobre você pra galera, só pra mexer o doce e quebrar o gelo. Ah, entendi. Não. Então, gente, meu nome é Clóvis Júnior. Meus amigos tu me conhecem como Júnior. Eu nasci no Brasil, mas vim pra cá bem novinho. E, tipo, eu não nasci no evangelho, mas eu cresci no evangelho. Hum, Então, tipo, quando a minha mãe me trouxe, eu vim pra cá com 5 anos. Eu morei com meus avós no Brasil até os 5. E, tipo, eles não levavam eu na igreja. Mas quando eu cheguei aqui, meus pais sempre nos ensinou o caminho da igreja, de Deus. Então, minha vida toda foi sempre a igreja, também. estando na igreja, estando junto com Deus e buscando. Sim. Então, nesse período já, pra entrar já um pouquinho no testemunho, quando a gente conheceu, a gente estava frequentando o mesmo grupo de jovens. Sim. Acabei conhecendo a minha ex lá e a gente casou. E os anos 2019 para 2020, cara, foram uns anos bem difíceis na minha vida. Sim. Ali que vem a real experiência. Sim. Na verdade, nem 2019, 2020 começou até 2022. Uau, 4 anos de... Que ninguém tá junto, nem casa pra separar, né, mano? Sim. Aí então eu tive que passar por uns tempos bem difíceis, porque eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de depender de ninguém, cara. Sim. Então eu sempre tento fazer tudo com as minhas próprias forças. Então, Uhum. algo que Deus tem trabalhado muito em mim, ter mais dependência dele e, tipo, esperar mais nele. Sim. Aí, nisso tudo, eu passando pros divórcios, cara, foi bem difícil na minha vida. Foi uma época que eu sofri bastante. E que, tipo assim, eu cresci na igreja, sempre fui da igreja, mas depois que eu casei, eu meio que distanciei de Deus. Sim. E tive um tempo meio longe da igreja. Aí, nisso tudo, foi quando eu falei, cara, o único jeito de eu conseguir salvar meu casamento ou buscar algo pra me ajudar é voltando pra casa de Deus, porque só Deus pra me ajudar. Uhum. Aí nesse tudo, cara, eu tipo
comecei a buscar de verdade. Voltei pra igreja com força, comecei a jejuar, orar, fazer muito propósito. O Eu vi tanto, boato que você jejuava, tipo, estava tão magro que. cara, foi o que foi. Eu passava, tipo, dias, cara, só de ir na água. O pessoal começou a pensar que eu tava até depressivo, porque eu emagreci muito, mas era por causa eu tava fazendo tanto jejum, tanto propósito com Deus, Uhum. pra Deus me ajudar, que eu acabei emagrecendo bastante. Mas acabou que no final das contas não parecia que eu orava, jejuava e Deus não, tipo, tinha virado as costas pra mim, cara. Parecia que Uhum. Deus tinha esquecido de mim. Sim. O tanto sim que isso durou o quê? 1 ano e meio por aí. Eu buscando Deus e parecendo que era só silêncio, parecendo que Deus Uhum. não escutava. Sim. Aí eu, Tem uma lição aí também, né? Às vezes o silêncio de Deus, ele é uma resposta. sim, com certeza. Mas só que quando nós estamos ali no momento, vivendo aquele momento ali, vivendo aquela situação, é mais difícil da gente, tipo, aceitar isso, Sim, com né? certeza. Porque aí você estava jejuando, não tinha uma certa resposta que você queria ouvir de Deus e parecia que aquilo ali não era a resposta. Mas às vezes eu vejo assim que quando tem o silêncio de Deus em uma situação, é porque você já sabe a resposta, você só Sim. não tá agindo de acordo com aquilo que você já sabe, né? É, na realidade é igual aquela história na Bíblia, né, cara? Que tipo, o, quem que era que lutou com o anjo pra conseguir a bênção? Jacó, Jacó lutou com o anjo. Eu a tava musiquinha Jacó, segurei. Tava tipo assim, né, cara? Eu, tipo, eu falo que Deus não me respondia, mas é mais no caso que, tipo, não era a resposta que eu queria, Você entendeu? queria ouvir. Então, na verdade, eu sempre, o Espírito Santo ministrava no meu coração que eu tinha uma oração que eu tinha que fazer. E eu sabia a oração que eu precisava fazer, cara. Aham. Que era só, Deus, tá nas tuas mãos, que seja feita a tua vontade. Você Mas queria eu sua sabia. vontade, né? E eu já tava lutando tanto com minhas próprias forças que eu, tipo, já sabia a resposta. Eu já sabia, mas eu não queria fazer essa oração porque eu sabia que Deus que já ia acontecer, entendeu? Então eu fiquei lutando, mas chegou um certo ponto, cara, que tava doendo tanto que eu, tipo, meio que frustrei com Deus, nunca culpei Deus, porque eu sempre cresci na igreja, eu sei que tudo que a gente passa na nossa vida, a gente que traz pra gente mesmo. Então, as minhas decisões, as nossas decisões, traz consequências. E nisso tudo, um dia eu virei pro Deus na madrugada e falei, Deus, o Senhor não me ama, eu cansei de jejuar, cansei de orar, cansei de buscar o Senhor. Já escutei tantos testemunhos de o Senhor mudando história, do Senhor fazendo o impossível, fazendo milagres. Mas eu Pra oro, faço você, tudo e parece que nada. Uhum. Então, Deus, eu não sou uma pessoa ruim. Eu nunca fui de farra, de fazer bagunça. Sempre fui igreja, escola, pra Uhum. casa. Igreja, escola, academia, trabalho, entendeu? Sim. Nunca fui uma pessoa de ficar fazendo bagunça. Então eu falei, cara, Deus, eu sou uma pessoa boa, eu vou viver minha vida do jeito que eu tô vivendo, não faço mal pra ninguém, não desejo mal pra ninguém. Uhum. E se no final das contas, depois de tudo que dá no final das contas, quando o Senhor voltar, se eu for pro inferno, eu vou pro inferno. Você já estava, tipo assim, desacreditado já. Sim, sim. Se esse é o plano de Deus, Tava não culpando Deus, mas eu tava, tipo, cansado, sabe, cara? sim. Cansado do sofrimento, E assim, a nossa juventude foi na igreja, né? Sim, cara. 2009, 2010, a gente tava na high school e era culto de jovens e a gente saía e brincava e a nossa galera era a galera da igreja, Sim. né? Ali naquela época. E é tudo que eu sempre conheci, né, cara? Eu cresci na igreja, Não foi por minha ser vida. religioso, mas foi bom, cara. Foi Assim, bom demais, nossa muito bom. infância, nós fizemos muita coisa legal. Fizemos. E eu sempre, tipo, depois brinco, não brinco, eu falo sério, falando assim, que eu sou o cara mais grato e mais ingrato do mundo. Porque eu já tive tanta experiência com Deus, e mesmo assim, depois de tudo, eu ainda deixei o inimigo entrar na minha mente e Sim. colocar dúvidas. E, tipo, quando eu tinha uns 11 anos, foi quando eu tive minha primeira verdadeira experiência com Deus. Uhum. Eu lembro de eu tava voltando de uma vigília com a minha mãe, e tava eu, minha mãe, meu pai, meus irmãos, e 2 amigos da minha mãe, o marido e mulher e os filhos. Numa van, a gente tinha uma vanzinha na época, e a gente morava numa rua, bem no morro assim. Aí a minha mãe, a gente subindo na rua, a minha mãe e meu pai começou, e a esposa da amiga dela começou a gritar na vanzinha. Ela, meu Deus, olha a luz! E 2 da manhã por aí, uma escuridão danada. Ela, olha o tanto de anjo em volta da nossa casa.
E eu olhando, eu lembro olhando pra aquilo, tipo assim, olhando aquela escuridão, eu falei, pô, mas minha mãe ficou doida. Não tô vendo. Tô vendo nada, tô vendo só escuridão, que não tinha muita luz lá. Uhum. Aí parquei o carro e minha mãe começou a correr em volta da casa, cara. Começou a correr em volta da casa, correr, mas chegou um certo ponto que ela me pegou pelo braço. Aí nisso ela me pegou pelo braço e começou a correr comigo em volta da casa. E eu tinha uns 10, 11 anos, cara, eu morri de medo. Falei, pronto, vai chegar um coiote aqui, vai me pegar, alguma coisa aqui, já era. Um animal. Porque bem escuro assim. Aí ela ficou correndo, falando, Deus, ele é teu, ele é teu. E ficou falando isso e eu morrendo de medo. Mãe, para com isso, vambora, vamos entrar. Aí finalmente a gente entrou pra dentro de casa e a gente começou a ter o nosso culto a Deus, orar. Uhum. E eu lembro que eu comecei a sentir muita presença de Deus. E eu sou, tipo assim, quando eu começo a sentir a presença de Deus, cara, eu só choro. Só choro, eu não consigo fazer mais nada, é só as lágrimas começam a cair assim, mas não é choro assim de sofrido, sabe? É um choro gostoso, um choro Sim. de alegria. Aí eu comecei a chorar, assim, a gente tava de mão dada. Aí eu tava com o olho fechado e naquela escuridão veio uma luz muito forte. De dentro daquela luz apareceu um homem com uma roupa branca, um veste branca e com duas mãos furadas assim pra mim, ó. Desse jeitinho assim. E daquilo, não vi o rosto, porque o rosto parecia igual o sol. Uhum. Aí e só escuto falou uma voz no meu coração, falando, filho, de mim você não precisa ter medo. Enquanto a minha mãe corria atrás falando, ele é teu, eu tava morrendo de medo. Aí naquilo, Deus me falando, que eu não preciso ter medo dele. Aí a gente orando, chorando assim, aí sumiu. Aí eu senti uma mão pesada na minha mão, do lado esquerdo. E eu pensei que era até meu pai na época, que tinha, tipo, tava tentando me consolar, porque eu tava chorando muito. Mas quando a gente parou de orar e eu fui ver, não tinha ninguém do meu lado, tava só eu. Eu até comentei com meu pai, o pai, o senhor colocou a mão no meu ombro? Ele falou, não, filho, não coloquei mão no seu ombro, não. Falei, uau. Aí nisso tudo, eu tive essa experiência, mesmo assim, passei por aquilo e falei pra ele que Deus não me amava, que eu não acreditava mais em Deus. Aquilo aí foi uma experiência profética, né? Tipo, a mão no seu ombro, eu tô aqui com você, Sim, né? Naquele momento ali. sim, cara, tem aquela expressão que, tipo assim, eu desviei um tempo e falou, ou você volta pelo amor, ou você volta pela dor, né? Uhum. Cara, e é pura verdade, porque eu tive que passar por muita dor, cara, pra me voltar pra Sim. Deus. A gente falou um pouco do acidente, e nesse acidente que eu tive, eu comecei... Peraí, vamos organizar aqui. Você teve essa experiência com Deus, passou um tempo, Passou. você casou, você se separou, você buscou a Deus, não ouviu resposta de Deus, você revoltou. No meio dessa revolta, você tem um acidente. Agora nós chegamos aqui. Sim, tipo, daquilo tudo foi em 2020, aí passou esse ano, um ano e meio, eu tendo aquela disputa com Deus, esse negócio, buscando a Deus, um ano e Um meio. ano e meio. Ok. Aí finalmente eu fiz aquela oração, eu falei, Deus, Uhum. tá nas tuas mãos e Deus fez algo dele, né? Mas aí eu já tinha falado pra Deus que eu não ia mais na igreja, Aham. que eu tinha parado. Eu falei, eu não oro mais, eu não faço mais nada. Então eu parei, continuei vivendo a minha vida. Ou seja, a oração que você tinha que fazer era: Senhor, seja feita a tua Sim. vontade. E a oração que você fez ou você fez essa oração. Eu fiz essa Aí- oração, Ok. mas sabe quando você faz a oração e Deus respondeu? Sim. Não aconteceu nada, não era o que eu queria. Eu fiz aquela oração, mas Tava tipo, vivendo a vontade de Deus. sim, e não era o que eu tava querendo, entendeu? Mas aí eu falei pra Deus, não parei, eu continuei, parei. Minha mãe sempre foi na igreja, vai na igreja direto, me chamava, eu falei, não, mãe, não vou não. Aí isso foi mais ou menos um ano, Um ano. um ano nessa assim, no tanto que eu tive sempre fui apaixonado em moto, cara. Uhum. Sempre fui apaixonado em moto. Mas meus pais nunca deixou eu comprar. Aí chegou um ponto que eu tava caçando no Facebook Marketplace e vi uma moto igualzinha que eu sempre quis. Aí eu falei, meu pai, eu vou comprar essa moto. Meu pai não falou nada, meio que não queria que eu comprasse, mas não falou pra mim não comprar, né? Uhum. Aí eu comprei essa moto, comecei a andar de moto. Nem sabia andar de moto, só comprei. Aí nisso tudo me ajudou bastante em tudo que eu tava passando, porque, tipo assim, eu andando de moto, eu me esclarecia minha mente. Eu não Sim. pensava em muitas coisas, só andava, ia lá, pegava, dava uma volta e já me ajudava muito. Mas aí um certo dia, cara, era até num domingo, minha mãe me chamou pra ir na igreja, eu falei, não, mãe, não vou não, eu vou andar de moto ali com um amigo meu, e eu até ensinei esse amigo meu a andar de moto. Aí a gente andou de moto o dia inteiro. Mas aí na hora de ir embora, cara, eu tava ali na Rota 9, indo embora de volta pra Malta, e eu tava atrás numa van, cara, e a van, quem já anda de moto sabe, você tá atrás de um carro maiorzinho,
ele joga muita pedra em você. Aí Uhum. tava quicando pedra em mim no mundo, aí eu sinalizei pra mim sair do lado dele, eu tava na esquerda, pra lado direito. Quando eu fui passar assim, eu até olhei pro cara do lado, porque quando eu não sei se é assim, quando eu tô dirigindo, eu gosto de reparar bastante os pessoal no carro, porque tem Uhum. hora que você vê cada coisa mais engraçada. Sim. Aí eu olhei pra aquele motorista daquele carro assim, e falei, mas quando eu virei pra olhar pra frente, a mulher que tava na frente dele entrou e me cortou de uma vez. Ela não sinalizou nada, cara. Tipo, eu tava ali, não sei, se pessoa que tiver, conhece a Rota 9, ali em frente do Automax, que eu acho que é o nome Uhum. do dealership, tem uma ruinha. Naquela ruinha, a mulher tinha que entrar lá. Só que ela entrou de uma vez do lado esquerdo pra entrar já direto na rua. Aí eu bati com a moto direto na parte de trás do passageiro dela e eu só lembro de uma luz bem forte, igual eu tive quando naquela experiência quando eu era mais novo. Sim, você tava indo. Qual velocidade você tava indo? Cara, ali o speed é uns 40, 45. Eu deve que eu tava de uns 50, 52, 53 por aí. Não tava Uhum. correndo muito, Sim. porque Se bem que tinha carro ao redor Tinha, também, não tinha como você tá correndo tanto. tinha bastante carro naquele dia. O trânsito tava bem condicionado. Pra galera saber que, tipo assim, você não precisa estar a 100 por hora pra você sair Não, de moto e quase morrer, né? com certeza. Eu já tive muitas experiências bem, tipo assim, que quase Perto. perto, mas não deu nada. Mas aí naquela noite eu tive aquele acidente e eu vi aquela luz fortona de novo. Uhum. Mas dessa vez, cara, quando daquela luz, eu tive tipo uma experiência com Deus muito surreal, muito forte mesmo. Uhum. Eu tava afastado, não tava indo na igreja, eu tinha falado pra Deus, Deus, se o Senhor não me ama, eu não vou fazer mais nada. E naquele momento, eu me vi do alto no chão. Tive uma experiência tipo fora do corpo. Olhei pro chão assim, eu me vi no chão, tipo, parecendo que eu tava morto, perto do carro. Aí eu olhei assim, assustado, quando eu olhei pra minha esquerda, quem que tava do meu lado? Jesus. Mesma pessoa que eu tinha visto quando eu era mais novo. Uhum. E naquilo tudo, eu tinha falado pra Deus que eu nunca mais ia fazer nenhuma oração, nem nada. Aí naquilo, a única coisa que vinha na minha mente era minha mãe naquele momento, cara. Uau. A única coisa que vinha na minha mente. E eu lembro só de fazer 2 pedidos pra Deus. Eu olhando assim pra mim no chão ali, eu falei, Deus, não deixa eu morrer aqui. Nem era tanto porque eu tava com medo de morrer por mim mesmo. Mas eu falei, não deixa eu morrer aqui porque não deixe isso ser o presente de aniversário da minha mãe esse ano. Uhum. Tá próximo do aniversário dela. O acidente aconteceu dia 1º de maio. O aniversário da minha mãe é dia 7. Então o acidente foi no domingo. No próximo sábado já era o aniversário dela. E Dia das Mães, né? E a Dia das Mães depois. Sim. Aí eu só fiz esse pedido pra Deus, essa oração. E eu lembro acordando no hospital, cara. Não. Aí nisso tudo, nesse acidente, quando eu bati na parte de trás da mulher, meio que eu imprensei. Aí eu já cepei o meu rosto na parte do carro assim. Do carro. Eu quebrei esse lado aqui do meu rosto todo. Minha clavícula ela quebrou na metade. Aham. O meu pulmão, por causa do impacto, ele implodiu. Não. Eu tenho uma cicatriz aqui enorme no meu joelho, onde o joelho todo saiu. Não chegou a quebrar nenhum osso. Porque os médicos falaram que é porque eu sou muito obcecado na academia. Não obcecado, meu homem na academia. Me ajudava demais quando eu tava passando por tudo. Aham. Aí ele falou porque eu tinha tanto músculo na minha perna, ajudou a não quebrar o osso. Fica a dica, seus fãs. Então vocês, ó, vocês que não gostam de ir na academia, vai na academia. Um dia pode salvar sua vida. Aí no meu dedão também, quase perdi meu dedão, que eu tava só de tênis. Então você quem anda de moto, coloca Uma botinha. uma botinha, uma roupa Uma própria. joelheira. E o mais engraçado é que antes de eu sofrer esse acidente, eu tava só de blusa normal. Que tá Você usava roupa? não usei roupa própria. Você era loucão, então. Aí eu tava andando de moto assim, falei, meus amigos, vamos parar ali na Target rapidinho, porque tá meio frio, vou comprar só uma blusa. Yeah. Aí eu fui, comprei uma blusa e tive esse acidente. Foi culpa da Blue. Não, tô brincando. Não, mas a blusa salvou um pouquinho. Por mais incrível que pareça, cara, eu sofri muito trauma do acidente, quebrando o rosto, mas raspão de perder pele, essas coisas assim, Uhum. nada. Por que você comprou a blusa? A blusa e também porque do jeito que o acidente aconteceu, eu fiquei meio que estressado, Você impacto. um ralou, assim, aquele negócio. Não, bati o rosto no lado do passageiro, assim, naquela parte de trás do carro, assim, de metal. Uhum. E aquilo foi onde eu quebrei o rosto, explodiu o pulmão e, tipo, a mulher que tava dirigindo, tava ela e os 3 filhos dela no carro. Então, eu lembro que eu tava no hospital, assim, pensando naquilo. E eu pensei, lembrei assim, cara, o trauma que aquela criança que tava daquele lado deve ter sentido. Sim. Aí Cara, só de você estar numa situação dessa e lembrar da pessoa que tá dentro do carro já. Aí o médico,
eu não lembrava de mais nada, eu só lembrava do que aconteceu e mas eu não lembrava do acidente, da dor. E fui ver depois quando o policial escreveu que eu estava O report, no report que eu estava gritando muito em dor, que tinha muito sangue, isso tudo, e falou, e no meu pensamento, porque eu só lembrava de eu bater no carro, eu achei que eu desmaiei, acordei no hospital. Mas ele falou que foi eu que perguntei como é que tá a mulher se ela estava ok, como é que estava a minha moto, se tivesse alguma coisa, eu que Eu vi sua moto bagaçou. é, aí eu que dei o telefone do meu pai para eles ligar. Uau! E por mais incrível que quando eu estava acontecendo isso tudo, eu não lembro direito o horário, mas eu acho que era tipo umas 8 e alguma coisa. Minha mãe estava na igreja. Nesse mesmo horário que eu estava no acidente, cara, minha mãe falou que ela sentiu algo muito forte. E que ela estava lá no culto e do nada, assim, apareceu um caixão na frente dela. Uau! E ela estava com meu irmão do lado dela. E ela falou, Gabriel, vamos orar que eu acabei de ver um caixão aqui. E logo em seguida... Gabriel, seu irmão. Pra galera. Meu irmão, E pra galera saber também, nessa questão do espiritual, Deus tem várias formas que ele se revela para as pessoas que têm um relacionamento com ele. Sim, E muitas vezes são sonhos, visão. da sua mãe, vocês têm visões. Sim, Sua mãe ali naquele momento, ela teve a visão uma de visão de caixão. e ela, no coração dela, ela já sabia que alguma coisa poderia ter É, acontecido com você, né? aí ela não. Foi literalmente meio. Talvez um minuto depois o policial já ligou pro meu pai. Claro, pro seu E pai. meu pai meio que achou que era trote, não tava acreditando. E deu o telefone pro meu irmão. Falou: Gabriel, tem alguém aqui falando que o Júnior sofreu um acidente, que ele tá em um estado crítico. Aí foi meu irmão, conversou com o policial. E foi quando o policial falou pra eles: olha, a gente tá. Seu filho aqui, ele sofreu um acidente. Ele tá em estado muito crítico. A gente tá levando ele lá pra Boston, de helicóptero. Então eles pararam o helicóptero lá na Rota 9, assim, do canto, assim, perto do Stop Shop, Sim. pra me levar. E nisso a minha mãe foi indo pra Boston. E ela que ela lembra indo pra Boston, assim, com o coração dela apertado, porque ela tinha acabado de ver um caixão. Então ela chegou lá no pensamento dela e falou: pronto, Deus tá levando meu filho. Ele me mostrou um caixão e eu nunca mais vou ver ele. Aí ela chegou lá em Boston e eles não deixaram ela entrar também, porque já tava tarde, eu tava muito machucado. E tava meio que ainda naquele negócio do Covid ainda. E não podia ter muito visitante, não podia ter gente entrando. Tanto que, quando eles pôde ir me visitar, só podia entrar uma pessoa de cada vez. Maio de 2021. Foi maio de 2021. Então, Não, maio de 2021 ou 22, cara. Eu não lembro. 22? Ou 22. Maio de 2022. Ok, é porque passou 2021 todinho, ainda Foi. tinha Aí foi pandemia. maio de 2022. Aí, nisso tudo, minha mãe teve essa visão do caixão. E foi lá, coração apertado. E eu sempre brinco, porque a minha mãe, cara, se não fosse a minha mãe na minha vida, eu já tinha passado por muito algo. Hoje eu tô aqui por causa das orações da minha mãe. Sim. Porque eu sempre brinco falando que parece que Deus tem um telefone, a ligação direto com a minha mãe. Porque crescendo assim, eu não podia fazer nada, cara, que Deus já revelava pra minha mãe. Na hora, assim, eu estivesse fazendo alguma bobeira, querendo fazer alguma coisa, ela já chegava assim: olha, Júnior, Deus me falou isso, sim, me mostrou. Eu não tinha como nem fazer mais nada. Falei, nossa, tem como não, minha mãe tem ligação direta com o céu. Aí eu tive essa experiência toda, cara, e foi porque eu falei, aquilo que você vem pelo amor, vem pela dor. Ali foi seu maior momento de dor. Foi esse acidente. E quase, literalmente, né, porque Sim. muita dor, mas também muita dor espiritual, mental também. E eu imagino também que é emocional, né, cara? Você Com tem uma certeza. situação daquela ali, tudo que você sua alma, seu físico, seu Sim. espírito, ele entra em agonia, né? Aí eu fiz aquela oração com Deus. Eu tinha falado pra Deus que eu nunca mais ia fazer nenhuma oração, não ia parar de ir na igreja. E nisso tudo eu no hospital e Deus falando comigo. Falando, aí eu lembrei de duas coisas. Que, igual você falou, silêncio muitas vezes é resposta. Eu lembrei que Deus me falando assim no meu coração, o Espírito Santo ministrando no meu coração, que nem sempre o que a gente pede é o melhor. Deus sempre vê muito mais na frente. Então ele sabe o que é melhor pra gente. Então, aquele que eu tava pedindo pra Deus, naquele momento já não era algo que ele tinha mais pra mim. Não era o que ele queria mais. A gente que serve um Deus onipotente, onisciente, onipresente, ele sabe o que é o melhor, né? É a vida com Deus também, com a vida em geral, né? Sim. Tudo que você vai pedir pra Deus, ele vai te dar, porque muitas das vezes a gente pede algo e Deus veio na frente e sabe que não é algo
que ele tem pra gente mais. Uhum. Então eu aprendi que o silêncio é uma resposta de Deus. Mas eu também aprendi que tem jeito certo da gente orar. Ok. E eu, né, fazendo aquelas orações, eu sempre, tipo, tava colocando Deus contra a parede, né? Querendo ou não. Falei, Deus, faz isso, 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 isso. Uhum. Aí não acontecia e eu meio querendo culpar Deus, querendo ficar frustrado. Mas a gente não funciona assim. Você não tem como falar pra Deus o que é pra fazer. Deus é Deus. Yeah. A gente tem que sempre só se entregar. Falar, Deus, tá nas tuas mãos, o que for de ser, vai ser. O Senhor é o melhor pra minha vida. Sim. E o que acontecer, crer em Deus e ter aquela fé. Aí eu aprendi isso e também fui ver, tive que passar por literalmente a morte, ter aquela experiência com Deus, pra me saber o tanto que Deus me ama, que Deus ainda me amava. Não era que Deus não me amava. Aí eu tive. Tanto, né? O tanto que ele aí, você falou, é interessante. O tanto que ele ainda te Sim. amava. Não se. Ou não era uma questão de se ele te amava ou não. Era o tanto. Você conseguiu ver assim, o tamanho Do amor de Deus Exatamente. pela minha vida. Aí, cara, eu tive que passar por essa experiência pra me aprender isso tudo. E a gente nunca entende o propósito de Deus, as coisas que acontecem, só depois na frente. Depois que eu tinha passado por tantas coisas que eu fui ver, eu pude ajudar uns 2 amigos meus que passou por situações bem parecidas com a minha. E a gente vai vendo. E eles falam, cara, muito obrigado por você poder contar com você. E esse aqui é a grande coisa sobre as nossas experiências na vida, e fica aqui pra galera que nos ouve, é tipo, cara, a dor que você passa, ela nunca é só pra você, Uhum. sabe? A sua maturidade, o seu crescimento diante de uma situação vai te dar autoridade para você ajudar outras pessoas a desenrolar certas situações, porque Com certeza. nós vivemos num mundo com pessoas, e é pessoas que ajudam pessoas, é pessoas que curam pessoas, sabe? Assim, dessa forma. Uhum. Eu acredito, eu creio no sobrenatural de Deus, eu creio em todos os dons do Espírito Santo, eu creio no mover de Deus 100%. Eu não questiono isso por nem um minuto. Mas eu creio que tem muitas coisas que é nós, seres humanos, que temos a ferramenta correta para ajudar outros seres humanos. Sim. Tá entendendo? Então, essa situação que você passou, quando você passa por uma situação de muito estresse emocional, dessa certa forma, Deus nos dá autoridade, Deus nos dá também discernimento para ajudar outras pessoas a navegar situações que são similares. Talvez sem a sua ajuda, aquele seu amigo, ele não passaria por essa Não, situação. com certeza. Muita gente, né, chega a perder a vida, tirar a própria vida, perder o propósito em viver, acha que não vale mais a pena, cai em depressão, ansiedade. Sim. E depressão e ansiedade, cara, assim, pra quem tem, é muito, muito difícil, Sim. sabe? E Deus sabe o limite nosso. Então, se a gente Sim. passa por algo, se Deus tá deixando você passar por aquilo, é porque Ele sabe que você tem a força pra passar por aquilo. E, cara, assim, quem te conhece hoje, vê sua cicatriz, sabe que você teve um acidente. Mas, assim, por você ter quebrado a cara, se você não tivesse cicatriz no seu ombro e no seu joelho aqui, ninguém fala que você teve um acidente. Cara, eu até esqueço, pra te falar a verdade. Eu vou na academia bastante, aí, Sim. gente, tô Tipo com uma assim, blusa normal assim, e as pessoas chegam em mim. Ele, cara, o que aconteceu no seu ombro? Que deu uma tem um cicatriz bem, esquelóide aqui. um esquelorde assim, porque o corte foi muito fundo. Mas, tipo assim, o que eu falo pra você da questão do seu rosto, não tem nada, nada, nada. Tem que chegar muito perto pra Tem. alguma coisinha. E outra, assim, a gente vai levantar peso na academia. Velho, ninguém nunca vai falar que você bagaçou o ombro de uma forma. Porque você levanta peso que nem gente grande. Uhum. Nunca te dando moral nessa parte, não, tá bom? Só um pouquinho. E a gente vai treinar a perna, tipo assim, é normal, não tem aquele negócio de, igual eu tenho um ombro machucado, eu fico chorando, Não. meu ombro. Você, pá, 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 pá. Então, tipo assim, ver também a cura completa de uma certa forma, né? Os músculos voltaram, Sim. cresceu, regenerou. Muito, muito bom. E essa parte é muito, muito boa, mas fica sempre aqui o lembrete, né? Tem, cara. Eu hoje, por causa do acidente, hoje eu tenho uma placa aqui que segura do meu. Literalmente conecta meu collarbones Aham. até o meu shoulder blade. Uhum. Tem uma placa com 7 parafusos. No meu rosto,
eu tenho 2 placas que seguram o meu olho, que o Hã? chão do olho quebrou todo no acidente. O cheekbone aqui do lado, que o contorno que você tem no rosto, Aham. explodiu. Uau. Então, eu tenho 4 placas aqui e eu acho que uns 6 ou 7 parafusos também segurando, refazendo. Eu até brinco com as pessoas que hoje eu sou metade homem, metade robô. Tô Aí, sentindo dor aqui, cara, de você falar dessas placas, tô né, sentindo dor foi aqui. pior que as pessoas sempre falavam assim, eu escutava a pessoa falando que as pessoas que têm placa no corpo, uma coisa assim, falam que quando começa uma tempestade, dói um pouco. Uhum. E eu, no começo, eu não falei, o povo falava Tá, demais, né? não. Porque o acidente aconteceu no verão Hum. e eu não sentia nada. Mas agora, realmente, quando começa uma tempestade, uma coisa assim, meu olho do nada começa a latejar Uhum. ou começa a sentir uma dor no ombro. E é consequência de uma lembrança, né? Toda vez que isso acontece, Deus me leva a me lembrar daquele acidente, tudo que eu passei. Uhum. E o mais interessante é que depois que eu passei por tudo, eu voltei pra casa, então o acidente aconteceu, eu fiquei só uma semana na UTI. Uau, muito pouco tempo por ter arregaçado Muito, metade cara. do corpo. O tanto que os médicos chamam acidente de moto de... Nem chama de motorcycle, chama de donor cycle. Porque a chance de você sobreviver a um acidente de moto é menos de 1%. Cara, a Andressa me mostrou um Instagram de um jovem hoje que teve um acidente de moto. Assim, no Instagram dele tem vários vídeos da vida dele antes. Aí tem agora vídeos dele depois do acidente. Cara, tudo. O cara não anda, sabe? Uhum. Paralítico. É, tem várias postagens no Instagram com, tipo, tubos, sabe? Assim, eu parei de andar de moto. Eu andava de moto, eu tinha um R6 rebaixado, boizado. Eu parei, Né? sabe? Não parei porque você teve o acidente. Parei em obediência à minha amada esposa. Sim, também. Depois do acidente também, eu já andei algumas vezes, mas eu também não ando mais. Mas pela questão de preocupação com meus Sim. pais mesmo. E hoje eu tenho filho, cara. Eu saio de casa pensando assim, entendeu? O que eu posso fazer pra voltar pra minha família e Né? cuidar do meu filho. Então, se eu puder diminuir o risco. É. Eu gosto de andar de avião, como você sabe, e até nisso eu entro no avião assim. Nossa, às vezes eu entro no avião. Né? A gente já andou junto no avião, já. É. Sim, e mesmo tendo um instrutor ali, tendo alguém ali do lado que sabe muito mais do que eu, cara, nunca. Já entra com o coração meio... É. É Mas pesado. assim, a gente tem que crer na vontade de Deus e que o dia que for. Sim. Eu Largou. falo, cara, ninguém morre antes da hora, cara. Eu sou prova disso. Sim. Porque, tipo assim, eu não era suposto ter sobrevivido àquele acidente. É. E o tanto que, depois de tudo isso, fui na igreja. Eu saí da UTI no dia do aniversário da minha mãe, eu cheguei dia 7. Depois chegou dia 1º e saiu dia 7. 7. Uhum. Aí eu cheguei passar o aniversário com ela em casa. ela. Aí nisso tudo, eu passei por 6 cirurgias no ano de 2022 até 2023. Uhum. Tive que fazer cirurgia no rosto para reconstruir o que estava quebrado. Tive que colocar a placa para fazer o ombro. E também depois tive que colocar um filtro no estômago. Não. Mas esse filtro foi porque eu cheguei a dar coágulo debaixo do meu joelho, por causa o trauma foi tão grande. Hum. Mas eu nem sabia. Eu tinha passado um tempo assim, estava esperando para ver se o inchaço do rosto abaixasse para eles fazerem cirurgia. Aham. E marcou para fazer, acho que em agosto, cara. O acidente aconteceu em maio, eu acho que foi em agosto que eu fui fazer a cirurgia do rosto. É, do rosto. Mas nisso tudo, na semana da cirurgia, domingo, a minha mãe, meu filho, você acha que você consegue ir na igreja? Eu falei, mãe, eu acho que eu não vou conseguir, eu tô sentindo muita dor no meu calcanhar. Aí nisso tudo eu tava ok, eu tava bem, não tava sentindo dor nenhuma, tava de boa. Começou uns 2 dias antes. Aí chegou sabe, Até esse dia de até esse dia de ir na igreja. No tanto que eu não conseguia colocar minha perna no chão, tinha que sempre ficar com a minha perna pra cima, porque senão parecia que a minha perna ia explodir. Mas aí chegou, eu fui e falei, mãe, você quer saber? Senhora, se eu tiver lá um jeito, eu coloco na cadeira, uma coisa assim, mas eu vou ir na igreja. Aí eu fui na igreja. Quando tua mãe, pá, daqui. Eu vou ir lá. Aí eu fui na igreja e naquele dia tinha uma irmã missionária lá do Brasil, lá de São Paulo, que veio pregar na igreja. Já tô entendendo o mistério. Aí eu Chega tava lá. irmã de longe. Aham. Aí eu tava lá na igreja, assim, sentado, assim, com minha perna pra cima, e do nada, assim, essa mulher chegou em mim, na verdade, ela entregou 3 palavras pra mim, eu e meus irmãos. Aí ela chegou em mim, assim, minha mãe tava do lado, assim, ela falou, quem é a mãe desses 3? Aí a gente apontou pra minha mãe. Ela falou, irmã, seus filhos são bênção. Aí ela foi e virou pra mim e falou, olha,
o diabo tentou matar esse aqui uns tempos atrás, né? Por isso que ele tá todo enfaixado assim. A minha mãe já começou a chorar. Ela falou, parece que tudo pra ele acha que é mais difícil. Mas é porque Deus tem algo grande na vida dele, tem uma promessa grande na vida dele. Ela falou, o diabo tentou te matar, mas mãe, ele tem um anjo que cuida dele 24 horas no dia. Uau. Aí ela me entregou essa palavra e eu ia fazer a cirurgia na terça-feira. Aí eu cheguei lá um dia na terça-feira pra me fazer a cirurgia e eu falei, o médico chegou lá, deu anestesia, e me dar anestesia. Eu falei, cara, eu sei que eu tô aqui pra fazer cirurgia no rosto, mas eu tô sentindo uma dor insuportável na minha perna. Que, tipo assim, eu não consigo colocar a perna no chão. Aí o médico foi e falou, não, ok, a gente vai checar. Mas em vez de checar lá, na hora, Cirurgia. ele foi, só checou depois da cirurgia, cara. Aí isso era uma cirurgia que era suposto ser só 2 horas e meia, demorou 6 horas e meia a cirurgia. Não. Aí nisso tudo parecia que foi pra mim um segundo. Aí aconteceu, Você tava apagado. apaguei e acordei. Aí eu acordei com esse médico lá no meu quarto. Normalmente o cara vem, te dá anestesia, e você não vê aquele médico mais, você vê já o outro médico, as nurses que chega. Aí eu acordei com esse médico lá no quarto. Ele chegou, pegou na minha mão e falou, cara, eu vim aqui porque eu queria te pedir desculpa. Aí eu meio confuso ainda, meio na grog da anesthesia. Ele falou, eu queria te pedir desculpa que você me avisou, que você me falou que você estava com a perna doendo, mas eu só fui fazer depois a ultrassom na sua perna. E você tá com 2 coágulos atrás do seu joelho. E ele falou, e o perigo do coágulo é quando você é colocado debaixo da general anesthesia, dele subir e ir pro pulmão e ir pro coração e te matar. Não. Aí ele falou, cara, você sobreviveu a um acidente de moto e que é raridade alguém sobreviver ao acidente, você sobreviveu, e agora você sobreviveu isso aí. Ele falou, cara, tem um anjo que fica ao seu redor 24 horas no dia. Aí foi, confirmou a palavra da irmã lá na minha vida. Aí eu já fiquei bobo, falei, nossa Deus, olha pra você ver. Você vê a bondade de Deus Sim. e quando Deus tem um propósito na nossa vida. Aí foi nisso quando eu tive que colocar um filtro dentro esqueci esse nome do tubo que... Do esôfago. Porque dali já sobe pro pulmão e tudo, aí eles quis colocar um filtro em caso um dia que eu ainda precisava fazer mais cirurgia, se correr o risco de subir algum coágulo e segurar. Agora, deixa eu te perguntar, esse tubo, ele te atrapalhava a comer, alguma coisa assim do tipo? Não era um tubo em si, era Não, era tipo uma... Sabe aqueles negocinhos que você faz? Coça a a cabeça? Era igual aquilo, só que pequenininho. Era um ferrinho. Ele tem tipo uns ganchozinhos que fica nas claws dele, que agarra no tubo Sim. e segura lá. Segura ali pra não passar. Pra não passar nenhum sangue, nada. Nossa. Aí eu tive que ficar tomando anticoagulante por 1 ano e meio, cara. Anticoagulante é blood thinner. Blood thinners, Por 1 ano e meio tomando anticoagulante. Pra ralear o sangue. Aí nisso tudo, sem trabalhar em casa, parado lá, eu tenho um amigo meu também que tem outra companhia de hardscape, isso tinha o quê? Uns Samuel. 1 ano, Samuel. Ele falou, cara, eu sei que você tá parado em casa, você deve estar precisando de um dinheirinho. Eu tenho um serviço levinho aqui que eu acho que dá pra você fazer, pra me te ajudar. Eu falei, não, beleza. E nisso tudo, o médico tinha falado, você não pode trabalhar porque você tá tomando blood thinners e o risco de você machucar, fazer alguma coisa é muito grande. Sim. De acontecer alguma coisa. Mas eu falei, cara, eu tenho que pagar minhas contas, né? Aí eu fui lá ajudar ele. Eu pagar as Eu tenho que ir lá ajudar ele. E ele me ajudar a pagar minhas contas também, né? Aí deu de boa, fui lá, ajudei, fiquei lá com ele 1 semana. Aí nisso tudo, um dia, a gente teve que buscar um Bobcat, puxar o trailer. Aí eu fui puxar o trailer com outro rapaz. Aí nisso tudo, eu não sabia que o rapaz tinha muita experiência na Bobcat, eu também não tinha muito, mas eu coloquei o trailer, engatei tudo direitinho. Mas na hora de tirar, ele falou, não, pode deixar que eu entro lá na Bobcat e tiro ela. Aí eu falei, beleza. Então eu falei, então você só dá ré um pouquinho pra frouxar as correntes. Você frouxou a corrente, você me dá o sinal, eu chego lá, tiro as correntes, você continua. Ele, não, beleza, então. Aí nisso tudo ele entrou lá, deu ré um pouquinho, as correntes frouxou, e me deu o sinal, deu ok pra mim ir lá tirar as correntes. Mas quando eu fui tirar as correntes, do nada ele começou a dar ré de novo. Aí nisso tudo, o trailer vai cair em cima do meu pé, cara. Nossa. E nisso ali eu passo perco metade do meu pé. Não, velho, que isso? Foi uns 2, 3 anos de muita luta, velho. Muita luta.
racha a cara, ó pra você ver, ó, racha a cara andando de moto, quebra metade do meu corpo, vou pro hospital, sai dali, vou pra uma cirurgia, quase morro numa cirurgia por conta de um erro médico, né? Uhum. Checado ali o coágulo. Aí beleza, eu tô recuperando, acho que agora a vida vai começar. Começar a voltar ao normal O normal, cai um trailer em cima do meu pé. em cima do meu pé, cara. E, tipo, o mais engraçado é que no acidente eu quebrei tipo, o lado esquerdo do meu corpo todo. Sim. Quebrei o meu rosto, o ombro, tudo. Então, o lado esquerdo ficou todo destruído, mas o lado direito ficou de boa. Aí eu até brinquei com o médico viu minha perna lá e ficou sabendo Eles viram lá no Rex, foi pro mesmo hospital. Aí eu falei, não, cara, porque eu já tô com tanto cicatriz no lado esquerdo, eu tinha que igualar um pouquinho, né? O lado direito, mais ou menos. Pé. Aí, cara, eu aprendi com Deus. Eu falei, né, olha, não tem como que eu tentar correr com Deus, não. Tanto que eu até falei, fiz uma oração assim, brincando com Deus. Falei, Deus, você vai ter que arrumar outro jeito se eu chamar minha atenção, porque esse negócio de acidente tá meio difícil. Tá bem difícil. Toda vez que o senhor me chama a atenção é com acidente. Tem um ditado que eles falam assim, que o senhor entrega as batalhas pro soldado mais forte, né? Sim, Você já tava mais forte do que o Rambo. tava demais. Falei, Deus, eu sei que o senhor dá as batalhas mais fortes, mas me ajuda aí um pouquinho também. O jeito é ficar firme com Deus, porque tá difícil. Termina de contar essa história do pé aí, desculpa. Não, de boa. Aí eu tive esse acidente, o meu pé assim, quase perdi ele na metade. Eu tive que fazer cirurgia na hora, fui pro médico assim, Porque tava tomando blood que eu thinner, tava né? tomando blood thinner. E o mais incrível é que na hora que o acidente aconteceu, meu amigo tinha acabado de chegar. Aí ele já saiu correndo pra lá e ele, ô, você tá ok? Você tá ok? Eu tava usando bota, né? Aí eu falei, cara, eu não sei, eu não tinha nem reparado que a minha bota tinha rachado na metade. E aquela bota steel toe, É, quando acontece um acidente mesmo, ela é rígida, mas se ela chegar a macetar o pé, piora. é pior do que Eu se sei. não tiver nada. Ó, pra você ver aí que você vê mais o cuidado de Deus, porque ela chegou a cortar o pé bem atrás do steel toe. Mas aí eu fui e falei pra ele, eu falei, cara, eu não sei, eu fui tirar a bota assim, não tinha nem reparado nada, o sangue. Aí quando eu fui arrancar a meia, só deu aquele jato de sangue vermelhinho. Aí eu falei, meu Deus, aí eu tirei meu cinto, tive que colocar o cinto na perna, fazer tipo um tourniquet pra parar de sangrar e correr pro hospital. Graças a Deus tinha um hospital ali do lado ali, eu tava trabalhando, acho que em Wellesley, West, não sei ali. Ali era o Beth Israel. O Beth Israel, é o mesmo hospital que eu fui levado no hospital pra Boston, só que eu não... Não, você deve ter chegado lá e deve ter falado, não, velho, tira esse menino daqui, pelo amor de Deus. Cara, pô, você tá gostando demais de vir pro médico. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí eu fui lá e na hora eles viram o acidente que, tipo, como é que fala? It smushed my foot. Meu pé Amassou. massou todo. Uhum. Aí o médico que foi fazer lá, ele olhou assim e falou, cara, eu vou tentar fazer o que eu posso no seu pé, porque ficou bem, bem feio. Então talvez a gente vai ter que colocar só ele chamava, se eu não me engano, tipo um tornado, um negócio lá que eles falavam assim, que é um tubozinho que eles colocavam em volta, só pra não deixar o ar entrar. Mas ele falou, por causa que a pele tá tão tudo estragada, talvez eu não vou conseguir colar a pele de volta. Mas no tanto que, graças a Deus, ele deu pra fechar tudo direitinho, eu não precisei disso. Mas, cara, foi difícil. Mas assim, Uma fase difícil, mas uma fase que eu aprendi muito com Deus. Muito, muito com Deus mesmo. Porque nisso tudo eu tive que aprender a confiar muito em Deus e, tipo, largar aquela sensação de sempre querer fazer tudo na verdade, eu na minha mão, também um pouco, né, cara? né? Na verdade, nós, como homens, a gente tem um pouquinho do nosso ego que, nesse tipo de situação, a gente acha que nós temos o controle, que nós temos a resposta e a solução. E na verdade, todo dia é a dependência de Deus, não adianta. Assim, É a dependência de Deus. eu sou o tipo de pessoa, cara, que eu tenho muita dificuldade em depender. Eu odeio depender de qualquer pessoa, usa cara. seus próprios. Eu gosto de resolver minhas coisas, de não precisar pedir ajuda a ninguém, dar meus próprios pulos e fazer isso. Então, quando eu tive esse acidente, eu tive que ter ajuda, né? Porque por muito tempo eu não podia nem tomar banho, que eu não conseguia, porque eu não tava com metade do meu corpo Aí que rachado. Deus começa a ensinar a gente que é de jeito. Pô, e eu sou meio Verdade, paciente, eu sou paciente, mas eu tenho paciência, eu sou bem calmo. Mas quando eu, tipo assim, quero alguma coisa, eu fico querendo resolver aquela situação rápida. Sim. Aí é onde Deus estava trabalhando em mim também. Eu tive que ter calma e deixar as coisas step by step.
Eu vejo assim, a gente pode falar aqui umas 10 horas só de lição em cima dessa sua história, sabe? Eu vejo o cuidado de Deus, eu vejo o Senhor ensinando sobre disciplina, sobre confiar mais nele, sabe? Sobre vários aspectos, assim, da sua história. Só que o que eu acho mais interessante, o que eu acho mais bonito em tudo isso, é a questão de, tipo assim, tô aqui, tô firme ainda, sabe? Confio no Senhor, tô aqui fazendo a vontade dele, vivendo a vontade dele. E mesmo passando por uma situação de tanta dor, a gente tem que ter esperança, a gente tem que ter a confiança em Deus, a vida continua, Sim, sim, sabe? A vida continua. Isso é uma história que ela vai ser a sua história pro resto da sua vida, mas você não é refém dessa história, você não é refém dessa época da sua vida, sabe? uhum, Eu vejo você uma pessoa assim que hoje nós temos aí a nossa amizade, a gente trabalha junto, vai pra academia junto. É aquela questão de, tipo assim, tem, o que eu tô querendo dizer é, tem gente que eu conheço que pode passar 40 anos e são refém da própria história desses ainda, cara. Tem aquela sentido de vitimismo, né? vitimismo, entendeu? E isso não é você. Você fala da sua história, você honra a Deus na sua história e você mostra para as pessoas aonde você viu Deus ali na sua história, mas em cima disso, tipo, Deus tem o melhor para mim daqui para frente, Sim, com sabe? certeza. E, tipo assim, é aquela questão, a gente como cristão, o nosso testemunho é a nossa maior ferramenta, cara. Querendo ou não, você pode falar algo pra uma pessoa, mas se você nunca tiver vivido aquela que a pessoa passou, aquela pessoa pode até te escutar, mas é bem mais difícil ela, tipo, ter aquela conexão com você, Sim. ou ela ter a conexão com alguém que já viveu, já passou aquilo, Já passo por superou. ali. Yeah. Então, hoje eu tenho essa ferramenta, tudo que eu já passei, essa minha história, onde eu posso ajudar as pessoas. Um tanto que eu tô na academia, eu esqueço das minhas cicatrizes, chega um cara lá e pergunta, meu, o que aconteceu com você? E nisso eu já começo a evangelizar, cara. Já começo a falar de Deus pra aquela pessoa, do amor de Deus, falando, cara, se não fosse Deus na minha vida, não seria nada, nada. E nosso testemunho é a nossa maior ferramenta, né, cara? E eu, que muitas das vezes, o nosso testemunho de vida é a única coisa que alguém que não aceita, que não crê em Deus, vai ver. Vai ver, Então, eles talvez nunca vai pisar na igreja, mas tá ali perto de você, vê o seu jeito de estar, né? o jeito que você se leva. Eu sempre faço uma oração, eu sempre peço para Deus. Eu falo, Deus, que eu seja diferente, que onde eu passar, o Senhor esteja comigo e que sua luz, o seu amor transborda e as pessoas sentem. As pessoas vêm a notar É, aquilo ali. porque a gente é sal da terra, né, cara? Sal da Sim. terra, luz do mundo. Yeah. E a gente está aqui para fazer a diferença, para ajudar as pessoas também Uhum. chegar a Deus, chegar a Cristo. Sim. Muito, muito boa a sua história. Eu quis trazer você aqui porque é aquela história. Muitas das vezes a pessoa nunca vai abrir a Bíblia e não vai ler um versículo bíblico. Mas se ela escutar a sua história e ela relacionar, é tipo assim, se você acha que tá ruim pra você hoje, cara, pode piorar, Sim, cara. sabe? Acidente, aí vai trabalhar, volta a trabalhar, acha que a vida vai virar o normal, aí você, vai, tem um acidente de novo. Então, assim, é, e tudo passa, cara, Tudo. sabe? A lição que fica é que, tipo, passou. Glória a Deus por isso. É a sua história, tá aí seu testemunho de vida. Hoje você tá em um lugar totalmente diferente e passou, sabe? E você tá bem, né? Então, assim, esse é o interesse da sua história. Uhum, É que dias melhores sempre vão vir. com certeza, cara. Confiar em Deus, E é um bola milagre pra que frente. assim, seu rosto é normal. Apesar de ter várias placas, é normal, assim, tem uma cicatriz aqui, mas tem que chegar muito perto. Tem, o cirurgião que fez a minha cirurgia plástica, Pelo cara, o amor cara de foi Deus, muito não tem top. jeito não. No tanto que, tipo assim, você não vê muita cicatriz porque você tem que chegar bem próximo. O que eles fez, eles cortaram aqui no meu olho, Hum, abriram o olho, pegou por baixo da boca, cortou aqui, na pele. a pele por debaixo da boca Ah. e entrou por ali. No tanto que, Imagina se tivesse colocado um pedaço do bigode, eu tenho um nó, bigode aqui, não, tô brincando. aí no tanto que isso aqui estourou tanto que ele falou pra mim, olha,
a gente pensou que tava ruim, mas quando eu cheguei, abri, fui lá ver, tava bem pior do que eu achava. Bem pior. Tinha muito. A gente achou que era só alguns quebradinhos, mas não sei, literalmente o seu osso, o seu cheekbone explodiu. Então tinha muitos pedaços de osso, tanto que até hoje eu tenho um pedaço de osso que tá aqui embaixo. Ele falou que não valia a pena ele entrar lá pra tirar, que podia causar bem mais danos. Do que? Porque o quê? Depois do acidente demorou quase. Cara, ficou uns 3, 6 meses pra mim conseguir sentir alguma sensação. Eu fiquei Nossa. com metade da cicatriz assim, minha boca ficou meio caída, porque não tava sentindo sensação, porque eles arrumam o músculo e tudo, mas os nervos, tem que Sim. o corpo mesmo Yeah. que se encontra. Aí ele falou, olha, pode ser que a sensação volta, ou pode ser que nunca volta. Então até hoje aqui no meu ombro, por causa dos cortes ser tão fundo, tem alguns lugares que eu não sinto, não sinto muita coisa. Agora, graças a Deus, a sensação do rosto, as coisas assim, Voltou. voltou bastante. Ainda não é perfeito e eu sou meio perfeccionista, então ainda de vez em quando eu percebo, mas muitas das pessoas não percebem. Mas é muito impactante a sua história. Eu acho que esse é alguns tipos de história que eu quero trazer aqui pra gente poder contar, porque a primeira vez que eu ouvi a sua história, é, eu fiquei muito convicto de algumas coisas. Coisa número um foi assim, eu pensei comigo, aprenda com a história dos outros, pra mim nunca ter que passar o que Uhum. você passou. É melhor, minha mãe dizia assim, é melhor prevenir do que remediar. Sim, saber doer, né? Então, isso foi número um. Número dois a graça infinita de Deus com as nossas vidas. Sim. Essa, pra mim, foi a segunda coisa que eu vi, assim, na sua história, sabe? E a terceira coisa que eu achei muito mais interessante do que a sua história é que muitas pessoas nessa situação abandonam Deus. Dizem assim, isso não pode ser um Deus bom que me deixa passar por isso, É. sabe? E eu vi você falar da sua história com Deus no meio, acreditando em Deus, vendo a mão de Deus, tendo experiências contínuas com Deus. E hoje estando ainda tendo um relacionamento com Deus. Então, essas três coisas eu aprendi muito, porque tem gente que usa o testemunho de vida deles para se gloriar. E em todo momento aqui, você falando do seu testemunho, você enaltecendo Deus, você falando de Deus. Então, e você falou, nosso testemunho é a nossa maior ferramenta, a nossa maior arma, né? Uhum. Então, assim, esse foi o intuito que eu quero que as pessoas peguem de ouvir a sua história, sabe? Muitas das vezes nós ficamos refém da nossa história, viver uma vida aqui que a gente fala, out of the box podcast, e viver uma vida fora do convencional. Muitas das vezes nós somos refém daquela situação que nós estamos. E não precisa ser, passa, Com certeza. melhora, confia É no algo Senhor. muito importante, né, cara? Que você pode, ou você se torna refém da sua história Sim, e fica naquele vitimismo a sua vida toda, ou você fala, cara, Deus tem o melhor pra mim e bola pra frente, lógico. porque não é que Deus quer o mal pra gente, ou nunca Deus sempre tem o melhor pra gente, mas as nossas escolhas têm consequências e a gente colhe as consequências das nossas ações. Então, Deus nunca nos prometeu, só porque a gente é crente, que a gente é imune de qualquer coisa. Então, Uhum. Deus não prometeu isso pra gente. Tem crente que cai enfermo, crente que morre. Sim. E Deus nunca prometeu isso pra gente. Mas ele nos prometeu o quê? Prometeu que ele ia nos dar a paz. E no meio disso tudo, na oração nisso tudo, o que Deus me dava era paz, tranquilidade, de confiar nele e continuar buscando ele. Porque sem Deus naquela situação, cara, eu já não estaria aqui mais. Sem as orações da minha mãe, sem Deus, nada vale a pena, cara. A melhor coisa que a gente faz, a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi me entregar por completo pra Deus. Sim. E tipo, igual, eu nunca fui uma pessoa de fazer bagunça, fazer nada disso, mas eu, tipo, cresci na igreja, mas nunca, tipo, eu falo pros meus amigos que tem muito, você pode viver a sua vida toda na igreja e não conhecer Jesus, cara. Oh, yeah. Porque desde pequena minha mãe me levou pra igreja, mas foi só quando eu tive aquela experiência com Deus que eu fui conhecer verdadeiramente Jesus que eu sirvo. É, aquela questão do relacionamento, de você ter um relacionamento com Deus. Muitas pessoas vivem uma religião,
Sim. né? E a religião, ela é sobre o que você pode fazer para Deus. E o real relacionamento com Deus é sobre quem Deus é e quem você conhecer mais Deus. Uhum. Então, assim, fica aí o nosso encorajamento pra galera em ter um real relacionamento com Deus. Sim. Conhecer Ele na intimidade, né? É. Crescer com Ele. E não seja vítima da sua história. Tudo passa. Tudo. Tudo passa. E o Senhor, na Bíblia mesmo fala, no mundo tereis aflição. Ele nunca prometeu que ia ser fácil. Uhum. Mas ele diz assim, tem de bom ânimo, né? É. Eu venci o mundo. Assim fica nas palavras de Jesus, né? Tem de bom ânimo. Então você que acabou de escutar essa história, fica nosso encorajamento aí para você. A gente fala de muitas coisas aqui, real estate, empreendedorismo, de fé, né? Outro dia o Samuel veio aqui e contou a história dele, uma história linda também, e que você seja encorajado pela história do Júnior, pela história daquilo que Deus fez na vida dele. Entenda que se não tá bom hoje, melhora. Dias melhores virão. A promessa que Deus deixa, eu pensei nesse versículo e eu acho legal a gente finalizar com ele. O Senhor diz assim que no mundo tereis aflição, ou seja, no mundo você vai ter dias difíceis. Ele nunca prometeu que a caminhada seria fácil, Uhum. mas ele prometeu que ele nos traria um advogado, um amigo, um conselheiro, para viver o processo, né? E Deus está no processo. O lindo da história é no processo. Então, viva intensamente o que Deus tem para sua vida hoje. Seja encorajado e seja muito abençoado pela história do Júnior. Júnior, muito obrigado por você ter vindo aqui no nosso podcast e ter aberto um pouco da sua vida pessoal para a galera, né? Tudo que você coloca na internet eterniza. Acabou, deve ser. Agora, todo mundo que vê nesse canal aqui, assistir esse vídeo, vai saber da sua história. E, galera, siga nosso canal no YouTube lá, se inscreva no nosso canal. E queria agradecer mais uma vez também o Robust Café pela parceria. Aí, muito bom o cafezinho aqui, eu já bebi mais da metade. Muito bom mesmo. E nós vemos um próximo episódio do Out of the Box Podcast.